Tripulação, tripulação, chegamos ontem à noite. Infelizmente tive que viajar um pouco durante a noite. Escureceu, era 5h30 aqui no Acre. Então estamos aí em Chapuri, conhecida como a cidade de Chico Mendes, onde Chico Mendes aí viveu e também infelizmente morreu nessa cidade. É isso aí, acabei de fazer um almoço e café da manhã. Agora são 12h e pouquinho. E aí gravando aqui, registrando com vocês essa estrutura aqui, ó, na praça, Rio Acre ali, ó. Ali já é o Rio Acre, a última rua. Um museu fechado por um bom tempo, Museu Casa Branca, fechado por um bom tempo, segundo o morador. Acabei de almoçar muito bem, sardinha, macarrão. Agora lavar a louça, já tenho o jantar, sobremesa, leite condensado, suco. É isso aí, essa foi a estrutura. E olha só, paramos bem no centro e atrás de um monte de terra. Balinha aí totalmente camuflada, entre aspas, né? Daqui a pouco conhecer o museu aí que faz memória ao Chico Mendes. É isso aí, vou, decola a balinha, vambora Chapuri. É isso aí, tripulação Balinha. Acabamos de chegar aqui na casa do Chico Mendes. Olha que árvore interessante. Foi feito aqui um trabalho Chico Vive nessa árvore. Não sei se dá para pegar aí, se dá para definir. Chico Vive. E ali temos a casa do grande Chico Mendes aí, um lutador, né, ambiental a nível mundial. Vamos agora conhecer um pouco mais da história da Amazônia, do Brasil. É isso aí, vambora, olha só, Chico Vive, vambora. Vambora conhecer aí a casa do Chico Mendes. Vou fazer as imagens, colocar um som. Quero que você sinta a experiência de estar aqui entrando na casa, né, desse reconhecido ambientalista a nível mundial. Vambora aí conhecer, sentir, interpretar a casa do Chico Mendes, vambora.
Francisco Alves Mendes Filho, conhecido internacionalmente como Chico Mendes. Chico Mendes foi um defensor da natureza, da Amazônia, defensor de um trabalho mais igualitário, mais justo, principalmente o trabalho dos seringueiros, uma vez que aqui no Acre tinha uma intensa atividade envolvendo os seringais, a produção de látex para a produção de borracha. Chico Mendes foi reconhecido internacionalmente, estamos aqui na sala do Chico Mendes, foi reconhecido pela ONU, por diversos países, foi convidado a viajar a diversos países e ali no final dos anos 80, 87, 88, 86, estava se discutindo junto ao governo brasileiro a criação de leis voltadas para a proteção ambiental, principalmente uma lei que era pauta do Chico Mendes e de vários seringueiros que viviam do extrativismo, era a criação de uma unidade, uma reserva extrativista, no contexto que o morador, a pessoa que estava naquela reserva, ele não teria o título, ele não teria a propriedade, então ele não poderia comercializar, repassar, a terra ficaria com a União, mas eles poderiam viver tranquilamente fazendo o manejo dessas áreas. Toda essa pauta dos seringueiros resultou na criação, em 1990, das primeiras 4 reservas extrativistas, principalmente aí a reserva Chico Mendes, aqui localizada no Acre, com mais ou menos 900 mil hectares. Chico Mendes tinha uma habilidade política, habilidade intelectual, de conversar, de convencer, de construir ideias muito boa, né, muito ampla, uma vez que ele conseguiu unir os seringueiros para a formação de um sindicato. Tem até uma frase aqui no Acre: isso é dívida de seringueiro, porque existia aquela relação de trabalho perversa, da pessoa trabalhar para comer, apenas para se manter, uma vez que o caderninho, os preços ali no seringal da alimentação eram muito exorbitantes. Então Chico Mendes contribuiu para a união e fortalecimento dos seringueiros através do sindicato. Ele também abriu um diálogo com os povos da floresta, os povos indígenas, também abriu um diálogo com os ribeirinhos, com os castanheiros. Então ele fortaleceu uma grande aliança na Amazônia em defesa da conservação ambiental, contra a derrubada de árvores, contra a grilagem de terra. Imagina, a Amazônia, nesse momento aí, 1990, 1980, estava com intensa ocupação predatória no sentido da exploração da madeira, grilhagem de terra. Ele fortaleceu a luta contra esses interesses. Nesse contexto de luta pela terra, luta pela conservação ambiental, união dos povos da floresta, em dezembro de 1988, Chico Mendes, caminhando pela cozinha, indo tomar banho, os banheiros da região amazônica, nessa época, predominava ficar fora de casa, e ele caminhando aqui para o quintal, ao sair dessa porta aqui da cozinha, foi alvejado, vendo aí a falecer. Infelizmente foi assassinado o famoso aí, o grande líder ambiental amazônico Chico Mendes. Sabia que não estava agradando os fazendeiros do Acre, da região amazônica, já tinha sido ameaçado de morte, tanto é que ele conseguiu escolta policial. Sempre 2 policiais ficavam aqui próximo à sua casa fazendo a sua escolta, mas isso não impediu que ocorresse, né, essa grande tragédia. Em 1990, o mandante e o executor, que estava aqui à espreita, né, estava aqui de tocaia, um jovem, ele e o pai dele fazendeiro, foram condenados a 19 anos de prisão. Como se diz hoje, ele era muito brabo. Chico Mendes era muito brabo no sentido das ideias, dos sonhos, da luta. Tanto é que hoje temos o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o famoso ICMBio. Temos aí 2 grandes órgãos a nível federal. O IBAMA, né, que envolve aí licenciamento, operações de fiscalização, de forma geral, e o ICMBio, que cuida das áreas de conservação ambientais. Hoje no Brasil temos 338 áreas de conservação ambiental, divididas em 2 grandes grupos: conservação integral e conservação aí sustentável. E o Instituto Chico Mendes é responsável aí em fazer a gestão dessas áreas. Apesar do que aconteceu com ele, muita coisa boa surgiu com o nome dele, com a ideia dele, enfim. Aquela grande questão: ideias, sonhos,
não tem como a pessoa matar, né? Não tem como a pessoa eliminar. Então, as ideias, os sonhos de Chico Mendes acabaram sendo potencializados, acabaram se tornando realidade, mesmo com esse final triste aos 44 anos, ali em novembro de 1988. É isso aí, tripulação Balinha, sempre bom reviver, viajar, aprender mais, ou aprender, reviver a história, se conectar com o presente. Até hoje, infelizmente acontece isso, pessoas que se levantam contra alguns grupos, seja com ideias, com ações, acabam perdendo a vida, sendo eliminadas. Isso aconteceu em 88, mas em 2022, 2023, esse ano, 2024, infelizmente, essa prática ainda acontece no mundo. Pessoas que discordam da sua ideia ou interesses que são aí abalados e se procura essa via covarde de tirar a vida. Ao lado aqui da casa do Chico Mendes, temos a Casa do Seringueiro, memória aí dos trabalhadores seringueiros, dos soldados da borracha. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Os trabalhadores seringueiros que no final ali do século XIX, início do século XX, se dedicaram de forma árdua ao trabalho para extrair o látex das seringas e produzir isso aqui. Eu achei muito legal. Eles utilizavam ali fumaça, pegavam o leite da seringa e produziam essa bola de borracha que depois ia ser manufaturada pela indústria. Olha só, muito interessante, ó. Uma bola de borracha que pode tocar, que aqui não é um museu tombado como o outro, é um museu, digamos, montado. E perguntei, ela falou que pode tocar nos objetos. E olha só, muito interessante aqui essa borracha. Seringa, leite da seringa, fumaça, se criava essa borracha que era escoada para o Brasil, né, para partes do Brasil e também para a América do Norte, para os Estados Unidos. A indústria automotiva, no final do século XIX, início do século XX, tinha muito interesse na borracha da Amazônia. Por isso que a história reconhece dois grandes ciclos da borracha, né? Um ciclo ali no final do século XIX, 1890, 1880, enfim, de meados do século XIX para o final do século XIX. E o segundo ciclo com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, 1942 mais ou menos, se ocorreu aí a grande demanda por borracha da Amazônia, uma vez que os japoneses dominaram regiões que produziam borracha e os japoneses estavam de lado oposto dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham uma indústria emergente automobilística que precisava de borracha principalmente para tocar aí os veículos. Então é isso, primeira metade do século XX se voltou os olhos para a Amazônia, se aportando aí recursos dos Estados Unidos, se motivando, incentivando a produção aí de seringas na Amazônia para atender ao mercado internacional, o interesse da indústria automobilística internacional. E aí muitos migrantes nordestinos, irmãos nordestinos, vieram para a Amazônia em busca de melhorias, né, social, econômica. E aí os trabalhos eram bem precários. Aí vem a questão, né, de mobilizar os trabalhadores em forma de sindicato, lutar por melhorias, porque vieram trabalhar nos seringais e continuaram sendo explorados, a exemplo que era explorado no Nordeste, ou passando dificuldades no Nordeste devido principalmente à seca. Aquela relação de trabalho espúria, de exploração, né, de apenas um lado ganhando, não ganha-ganha, mas apenas um lado ganhando e o outro aí sendo explorado, sendo injustiçado. Cabeça, aí ele sai para a floresta para iluminar o caminho onde ele passa. Chama-se poronga esse aqui. Aí quer botar óleo aí dentro desse... Querosene. Você corta a seringueira, faz... Aqui temos o rio Acre ao fundo e frequentemente ocorre o alagamento da casa do Chico Mendes e da casa do seringueiro. São casas aqui do lado, uma do lado da outra. E frequentemente ocorre aí. O rio Acre é um rio que tem muita variação, né, de nível. E aí frequentemente ocorre essa inundação aí da casa do Chico Mendes, aqui do ladinho. Perceba que elas são casas suspensas, porém a água, esse ano, em 2024, no início do ano, ocorreu o alagamento, a água subiu aí 1,5 metro mais ou menos aí dentro da casa.
Chapuri tem uma história muito marcante envolvendo disputa por terra, disputa territorial. Aqui em Chapuri ocorreu o 4º movimento da Revolução Acreana. Você sabia, você que está acompanhando aí pelo YouTube, da Revolução Acreana? Revolução Acreana foi um movimento, de forma geral, é possível aprofundar e ter uns pontos aí de discordância, de polêmica, mas de forma geral foi um movimento para anexar o território onde hoje é o Acre ao Brasil. Foi comandada por Plácido de Caldas, um ex-militar brasileiro do Rio Grande do Sul, que comandou os seringueiros, um exército formado por seringueiros aí que chegaram a sitiar, a dominar, a prender os militares. A data escolhida para o ataque de Mariscal Sucre, até então território da Bolívia, foi 6 de agosto de 1902. 6 de agosto é a independência da Bolívia, seria 7 de setembro para nós brasileiros. E essa data foi escolhida como um efeito surpresa, no sentido de atacar aí o exército boliviano que estava estabelecido onde é hoje a cidade de Chapuri. Esse território onde hoje é o Acre pertencia à Bolívia, e a partir daí se avançou as negociações no campo diplomático em Petrópolis, resultando em 1904 com o Tratado de Petrópolis. Na época, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores era Rio Branco. Não é à toa que a capital do Acre se chama Rio Branco, em homenagem ao barão do Rio Branco, ao chanceler, ao ministro das Relações Exteriores. E o Tratado de Petrópolis envolveu o compromisso de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, pagamento de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia. O Brasil pagou esses 2 milhões. Livre navegação pelos rios, do Brasil, os rios aí da divisa, enfim, sem problemas. E também algumas áreas ali que estavam em litígio, em disputa no Mato Grosso, foram cedidas à Bolívia. Esse foi o Tratado de Petrópolis, assinado em 1904 em Petrópolis, que pôs fim a essa disputa envolvendo Brasil e Bolívia pelo território, pela área que hoje é o Acre. Considerando aí a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1904, até os dias de hoje, 2024, o Acre é um estado, um território, uma área muito jovem, tem apenas 120 anos aí de integração ao Brasil. Em 1962, o Acre se tornou uma unidade federativa, um estado brasileiro. Portanto, considerando agora, 2024, ele também tem apenas 62 anos. É um estado bem jovem, com 62 anos de idade. Foram 2 noites aqui em Chapuri, partindo agora para Epitaciolândia, Brasileia. Um abraço a todos aí de Chapuri. Você que gostou desse vídeo, deixe seu comentário, a sua sugestão, o seu like, a sua inscrição. Muito importante você compartilhar para que possamos ter mais inscritos, alcançar mais pessoas viajando com Voa Balinha. Até mais Chapuri, pegando a estrada agora, são aí umas 3 da tarde, tempo chuvoso, mas a rodagem é bem pequena, são apenas 66 quilômetros. É isso aí, pé na estrada, a nossa rotina é pé na estrada. Muito obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado de saber, desse compartilhamento da história do Brasil, da Amazônia, do Acre. E é isso aí, Voa Balinha, o voo não pode parar, vambora, vambora, vambora.